Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Comércio, a revista eletrônica do Cindy Lojas São Paulo, que aborda os temas que impactam o dia a dia dos empresários do comércio na nossa capital. Veja agora os destaques dessa edição. A possível extinção da escala 6x1 amplia o debate sobre os impactos da redução da jornada de trabalho no comércio varejista e acende o alerta para custos, empregos e competitividade das empresas. A revogação da chamada taxa das blusinhas reacende a discussão sobre isonomia tributária e concorrência entre o varejo nacional e plataformas internacionais de comércio eletrônico. Empresários do comércio buscam entender os primeiros efeitos da reforma tributária e como as novas regras podem impactar micro e pequenos negócios durante a transição do sistema fiscal brasileiro. A nova NR1 entra em fase de fiscalização punitiva e amplia a atenção das empresas à gestão dos riscos psicossociais nos ambientes de trabalho. E no quadro Bairros que Contam Histórias, o Conexão Comércio percorre São Mateus, na zona leste da capital paulista, uma região marcada pela força do comércio popular, pelo empreendedorismo e pela conexão entre lojistas e comunidade. O Conexão Comércio começa agora. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho e o possível fim da escala 6x1 ganhou força no Brasil e acendeu um alerta no comércio varejista. Estudos apoiados pelo Cindy Lojas São Paulo apontam que mudanças abruptas no modo atual podem elevar significativamente os custos operacionais das empresas e impactar empregos, preços e a própria dinâmica do setor. O debate sobre novas jornadas de trabalho mobiliza empresas, trabalhadores e entidades representativas em todo o país. No varejo, a preocupação é com os efeitos econômicos e operacionais que uma mudança estrutural pode provocar em um setor que depende diretamente do funcionamento contínuo das lojas ao longo da semana. Levantamento do Cindy Lojas São Paulo, em conjunto com o Sistema Confederativo do Comércio, estima que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas poderiam gerar impacto anual de até 4,8 bilhões no varejo paulistano. Enquanto o debate sobre a jornada de trabalho avança no Congresso e nas redes sociais, entidades do comércio defendem que qualquer mudança seja construída com responsabilidade e diálogo. Para o Cindy Lojas São Paulo, a discussão precisa considerar as particularidades operacionais do varejo e os impactos diretos sobre pequenos negócios, geração de empregos e custos das empresas. Nesse sentido, a mudança aumentaria diretamente o custo da hora trabalhada e exigiria reestruturação de escalas, contratação adicional de funcionários e adequações operacionais, cenário especialmente desafiador para micro e pequenas empresas. Em levantamento recente, o Cindy Lojas São Paulo apurou que cerca de 73% dos empresários lojistas consultados acreditam que a extinção da escala elevará significativamente o custo operacional das organizações. Eu, por exemplo, aqui, a empresa tem 50 funcionários. Se nós formos ver, vai ter um acréscimo aí de custo de 10%. Então, vamos fazer uma conta bem rápida, teria que contratar mais 5. Hoje nós estamos falando do pleno emprego também. Está muito difícil de arranjar funcionário também. Então, assim, é tudo muito complicado, é oneroso, na prática é muito difícil. O Cindy Lojas São Paulo ressalta que o debate sobre qualidade de vida no trabalho é legítimo, mas defende que mudanças dessa magnitude devem ser precedidas de estudos técnicos, negociação coletiva e avaliação aprofundada dos efeitos econômicos e sociais. Recentemente, a entidade integrou, no Congresso Nacional, comitiva de representantes do comércio varejista que articulou com parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Motta, em que expôs as complexidades da proposta que penalizam o setor produtivo, buscando alternativas que amenizem o impacto aos empresários. Sim, a questão da escala 6x1 é legítimo, lógico que tem que ser discutido, só que assim, para cada setor é uma realidade.
né? Se a gente for falar de agricultura é uma coisa, se for falar da indústria é outra, se for falar do comércio é outra. Então, assim, não dá para engessar e falar, olha, vai ser 6x1 e amanhã já está valendo. Acho que não é assim um debate. E isso está sendo feito, ou tomou vulto, agora, às vésperas da eleição. Entidades do setor alertam ainda que alterações abruptas podem gerar aumento de preços, pressão sobre a informalidade e redução da competitividade do comércio. É uma coisa justa, vamos dizer assim, seria justa, mas saber se é cabível. A viabilidade econômica que vai gerar toda uma consequência brutal, como você falou, o desemprego, o poder aquisitivo do próprio trabalhador vai ser afetado pela alta do custo em tudo, em todos os setores, né? A intenção é boa, mas o resultado é péssimo. Para o Cindiloja São Paulo, o equilíbrio entre valorização do trabalho e sustentabilidade econômica é fundamental para garantir um ambiente saudável, tanto para trabalhadores quanto para empresas. A entidade defende que a negociação coletiva continue sendo o caminho mais adequado para adequações nas jornadas de trabalho. Tendo esta visão como empresário do negócio de que a sociedade não tem capacidade para discutir isso nesse momento, por várias crises econômicas, o varejo vem passando por várias dificuldades, a produção, né, a indústria, a gente não consegue mão de obra qualificada. Então, não é a questão de discutir filosoficamente se o 5x2 vale ou não vale, é bom ou não é, mas sim se é um momento. E a gente também não está analisando o custo que isso vai ter para o consumo, para a produção e até mesmo para o governo que está mega endividado, fiscalmente falando, né? A gente tem um desafio muito grande dentro da sociedade para continuar existindo como empresário, empregando, pagando os impostos, e esse é mais um desafio que vem num momento ruim. E outra, a convenção coletiva, vários segmentos já trabalham 36 horas, outros 38, cada segmento tem os seus detalhes. Estamos aqui representando pequenos e médios que mais sofrerão. A preocupação já vem da pandemia sofrendo muito, agora a alteração tributária, tudo isso é uma preocupação tremenda e nós vamos fazer esse trabalho dia a dia. E nós vamos continuar atuando nesse sentido de amenizar o máximo possível eu falo muito, essas aberrações que estamos enfrentando. Isso é contra a produção do país, né? O Cindiloja São Paulo segue atuando diante das discussões e tramitação da matéria no Congresso Nacional. A entidade reforça a necessidade da defesa de soluções construídas com diálogo, previsibilidade e responsabilidade, preservando empregos, competitividade e a sustentabilidade do comércio varejista brasileiro. A discussão sobre a tributação das compras internacionais voltou ao centro do debate econômico no Brasil. Em meio à recente medida provisória publicada pelo governo federal, que revogou o imposto, entidades do comércio varejista reforçam a defesa da isonomia tributária e alertam para os impactos que uma concorrência desigual pode provocar sobre empresas brasileiras, empregos e arrecadação. A revogação da tributação federal sobre compras internacionais de até $50 recolocou no centro do debate a competitividade do comércio brasileiro diante do avanço das plataformas estrangeiras de comércio eletrônico. Representantes do varejo avaliam que a medida amplia o desequilíbrio concorrencial entre empresas nacionais e sites internacionais. A decisão do governo federal de retirar o imposto de importação sobre remessas de pequeno valor gerou reação de entidades do setor produtivo. O tema ganhou forte repercussão econômica e política, especialmente pelos impactos sobre empresas nacionais e sobre o ambiente concorrencial no varejo. A discussão ganhou um novo capítulo após o governo federal oficializar a revogação da cobrança federal sobre compras internacionais de até $50, medida conhecida popularmente como taxa das blusinhas. A decisão reacendeu a preocupação de entidades do comércio varejista que alertam para o aumento do desequilíbrio concorrencial entre empresas brasileiras e plataformas estrangeiras de comércio eletrônico. O Cindiloja São Paulo vem reforçando sua atuação institucional
em defesa de regras mais equilibradas entre empresas brasileiras e plataformas internacionais. Para a entidade, o debate envolve a preservação da competitividade do varejo nacional e da geração de empregos no país. Eu vejo que com uma visão muito negativa, né? Porque nós estamos disputando com um concorrente, uma concorrência totalmente desleal, partindo do princípio que é um concorrente que tem juros de 3% ao ano, de juros, inflação zero, e sem contar que é uma tributação bem mais baixa do que a nossa. Então nós vamos ter um desequilíbrio econômico muito grande aí. Nos últimos meses, o Sindloja São Paulo ampliou sua mobilização sobre o tema e passou a integrar manifestações conjuntas de entidades empresariais preocupadas com os impactos da flexibilização tributária sobre o comércio brasileiro. Então, eu fui surpreendido, lamentavelmente, com essa decisão do governo, revogando o imposto de 20% de importação. Por quê? Porque minimamente ela criava algum equilíbrio concorrencial. Eu acho a concorrência muito bom. Eu não estou aqui defendendo que o comércio, as várias indústrias não deviam ter concorrência. Tem que ter, mas tem que ser equilibrado. Representantes do setor defendem que condições concorrenciais equilibradas são fundamentais para preservar empregos, arrecadação e sustentabilidade econômica. A avaliação é de que empresas nacionais e plataformas internacionais que atuam no mercado brasileiro devem operar sob regras mais proporcionais. Vai repercutir no futuro, vai repercutir em emprego, vai repercutir em um monte de coisa. Vai piorar serviços de saúde, de educação, porque a arrecadação vai cair. Do que foi feito agora vai rolar sem imposto nenhum para o governo e vai tirar talvez esses 8, 12, 15, eu não sei exatamente o impacto que vai dar, mas vendendo mercadorias estrangeiras, até $50. Então é uma medida nefasta para o comércio, né? Eu acho lamentável, principalmente para o pequeno comércio. Tem que olhar para frente, tem que olhar o futuro. Ninguém aqui quer evitar que as pessoas comprem as coisas, não. Cria condições iguais de competição. O Sindloja São Paulo seguirá atuando na defesa da isonomia tributária, que se constitui em elemento central para garantir competitividade, estimular investimentos e preservar empregos, reforçando assim a importância de regras equilibradas para garantir competitividade, segurança jurídica e sustentabilidade ao comércio varejista nacional. A reforma tributária já começa a provocar mudanças importantes na rotina das empresas brasileiras. No comércio varejista, especialmente entre micro e pequenos negócios, empresários buscam entender como funcionarão os tributos, os impactos sobre o Simples Nacional e quais adaptações serão necessárias nesse período de transição do sistema tributário. As novas regras da reforma tributária inauguram uma das maiores mudanças no sistema fiscal brasileiro das últimas décadas. A criação de novos tributos e a reformulação da cobrança sobre o consumo já mobilizam empresas e profissionais das áreas contábil, fiscal e tributária. No varejo, a principal preocupação envolve a adaptação das empresas às novas regras e a compreensão dos impactos operacionais e financeiros trazidos pela reforma, especialmente para micro e pequenos negócios enquadrados no Simples Nacional. Hoje estamos aqui, né, a equipe da Bertolini Contabilidade, para a gente sanar algumas dúvidas sobre a adequação do Simples Nacional, né, porque a partir do mês de setembro nós vamos ter que optar pelo IBS ou CBS e queremos saber de fato se vai ser vantajoso ou não para os nossos clientes optarem. Em evento promovido pelo Sindloja São Paulo, empresários participaram de debates e palestras voltadas aos principais pontos da reforma e às dúvidas que surgem nesse início de transição tributária. A minha maior dúvida, no qual me fez vir participar, é referente aos créditos tributários, como que a gente vai fazer esse tipo de apuração para início em 2027. Entre os temas mais debatidos estão a criação do IBS e da CBS, as mudanças nos mecanismos de crédito tributário, a revisão de benefícios fiscais e os efeitos das novas regras para empresas optantes pelo Simples Nacional. Esse evento, né, a preocupação nossa do pequeno empresário, como que vai se definir. Então, minhas dúvidas estão exatamente aí, né, como
fazer isso, se devo passar para o sistema híbrido ou não devo passar para o sistema híbrido, né? Como que vai funcionar. O mercado está com dúvida, eles não sabem, as pessoas ficam perguntando o que eu faço agora, que eu não vou pagar mais, vou pagar menos, eles não sabem. E na realidade é assim, depois que realmente de começar, a gente sabe que aí vai virar um barquinho, mas quando vai implantar, é jogo duro. A fase de transição da reforma tributária já exige atenção das empresas. No comércio varejista, especialistas alertam que compreender as novas regras e antecipar cenários será fundamental para reduzir impactos operacionais e garantir maior segurança no planejamento financeiro e tributário dos negócios. Segundo especialistas, a proposta da reforma busca simplificar parte dos processos tributários e reduzir distorções históricas do sistema atual. Ainda assim, o período de adaptação deve exigir planejamento, atualização técnica e acompanhamento constante das regulamentações complementares. Acho que o principal ponto é estudar a legislação, entender um pouco sobre as suas operações, quais são os códigos de classificação, qual é o perfil dos meus clientes, onde eu estou na cadeia de fornecimento, se é o momento de eu aderir ao Simples Nacional já em setembro, via regime regular ou via regime híbrido, afinal, esses efeitos serão a partir de janeiro de 2027. Então, há um treinamento da equipe interna que também é importante para que consiga digerir um pouquinho dessas alterações tributárias já a partir do ano que vem. Enfim, uma série de medidas que são imprescindíveis para que os contribuintes consigam seguir com conformidade fiscal e atender a todas as disposições legislativas e ordinárias novas aí trazidas pelo texto legal. O Sindilojas São Paulo segue promovendo ações de orientação e capacitação voltadas aos empresários do comércio varejista, acompanhando os desdobramentos da reforma tributária e auxiliando as empresas na adaptação às novas regras do sistema fiscal brasileiro. As ações de representatividade do Sindilojas São Paulo têm se intensificado mais especialmente nas últimas semanas, em virtude das matérias em discussão e tramitação no Congresso Nacional, como as PECs que tratam de redução de jornada e demais mobilizações nacionais do setor produtivo. Confira agora a nossa agenda institucional. No último dia 5 de maio, o presidente do Sindilojas São Paulo, Aldo Macri, em conjunto com a FEComércio, integrou a comitiva de sindicatos empresariais que foi recebida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, com o objetivo de propor medidas que reduzam os impactos da PEC que extingue a escala 6x1. Em 6 de maio, o Sindilojas São Paulo visitou o gabinete da vereadora Edir Salles, na Câmara Municipal de São Paulo, para discussão de medidas objetivando o fortalecimento do empreendedorismo na capital. No dia 7 de maio, o presidente do Sindilojas São Paulo, Aldo Macri, na condição de líder da Regional Capital, discorreu sobre a atuação da Federação do Comércio na Comissão Especial sobre a Alteração da Jornada de Trabalho, apresentando pleitos empresariais regionais. E no último dia 15 de maio, Aldo Macri esteve presente na gravação do podcast Arena Varejo, novo programa que integra a grade do Sindilojas São Paulo e que promoveu reunião dos empresários do segmento de papelaria, brinquedos e informática na discussão sobre os principais desafios do setor. Entrou em vigor a fase de fiscalização punitiva da nova NR1, norma que amplia a atenção das empresas à gestão dos riscos psicossociais nos ambientes corporativos. No comércio varejista, empresários intensificam medidas de adequação e buscam compreender como as novas exigências impactam a rotina das organizações e a gestão das equipes. A atualização da norma regulamentadora número 1 representa uma mudança importante na gestão da saúde e segurança do trabalho no Brasil. A partir de agora, fatores relacionados ao ambiente organizacional e à saúde mental dos trabalhadores passam a integrar de forma mais efetiva os programas de gerenciamento de riscos das empresas. Entre os pontos de atenção estão situações ligadas a estresse ocupacional, excesso de pressão, conflitos internos, assédio e sobrecarga emocional. A nova fase da norma amplia a necessidade de monitoramento preventivo e de criação de ambientes de trabalho mais saudáveis.
No varejo, empresas já iniciam processos de adaptação para atender às novas exigências. Em evento promovido pelo Sindiloja São Paulo, lojistas relataram dúvidas, desafios e estratégias adotadas para garantir conformidade com a legislação. Esse é o segundo workshop que minha empresa participa, já participou do primeiro, que eram sobre as regras e normas e tudo mais. Então eu acho que isso é muito importante para as nossas lideranças que tem ali dentro, para os nossos colaboradores, para que eles também se sintam seguros de que a gente também está fazendo como empresa a nossa parte, de olhar para isso, de ter um cuidado com isso, né? Então eu acredito que seja muito importante e que todo esse conhecimento, essa carga que a gente trouxe, a gente vai ser multiplicador, né? Então foi muito positivo para a gente entender, porque tem muitas, quando surge uma coisa nova, começam a falar de tudo um pouco, então a gente sentar, parar, olhar para isso, o que um líder precisa entender é muito importante para a gente como empresa. Especialistas destacam que a nova regulamentação exige uma atuação mais preventiva das empresas, com mapeamento de riscos psicossociais, treinamento de lideranças e fortalecimento de políticas internas voltadas ao bem-estar dos colaboradores. O Sindiloja São Paulo vem ampliando ações de orientação aos empresários do setor, promovendo debates técnicos e esclarecimentos sobre os impactos da nova norma na gestão das empresas e das relações de trabalho. Essa norma, para a gente, para a minha empresa, eu acho que vai ser só uma questão de adequação, porque da forma que a gente já vem trabalhando, a gente sempre prezou muito, né? Às vezes com algum cuidado, com o colaborador, com o funcionário, com os gestores, mas esse manual, essa instrução, eu acho que é importante para a gente saber que pode ser que a gente está fazendo alguma coisa de errado que deva melhorar, que deva se adequar ainda mais. Mesmo assim, já deu uma clareada boa, né, no que é o ANR1, e a gente vai começar isso daí, né, a trazer isso mais para os gestores lá. O Sindiloja São Paulo segue acompanhando os desdobramentos da nova ANR1 e reforça a importância da informação, do planejamento e da preparação técnica das empresas para garantir conformidade com as novas exigências relacionadas à gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Fique ligado nos nossos canais de comunicação. Na zona leste de São Paulo, o bairro de São Mateus carrega histórias construídas pelo trabalho, pelo empreendedorismo e pela forte conexão entre comércio e comunidade. No quadro Bairros que Contam Histórias, o Conexão Comércio percorre uma região marcada pela diversidade do varejo popular e pela força dos pequenos negócios. São Mateus cresceu acompanhando a expansão da cidade e se transformou em um importante centro comercial da zona leste paulistana. Ruas movimentadas, lojas de diferentes segmentos e intenso fluxo de consumidores fazem parte da rotina do bairro. Aqui, o comércio vai além da atividade econômica. Muitas empresas nasceram do esforço familiar e ajudaram a construir a identidade local, criando relações de proximidade entre lojistas e moradores ao longo das décadas. Mais do que ruas movimentadas e vitrines cheias, São Mateus carrega histórias de trabalho, perseverança e transformação. Na zona leste da capital paulista, o bairro se consolidou como um importante polo de comércio popular, onde empreendedores de diferentes segmentos ajudam a movimentar a economia local e a construir diariamente a identidade da região. Aqui, cada loja aberta representa muito mais do que uma atividade comercial. Simboliza o sonho de famílias inteiras, a geração de empregos e a relação de proximidade com consumidores que fazem do bairro uma verdadeira comunidade. A diversidade também é uma das marcas da região. Moda, alimentação, serviços, utilidades e comércio popular convivem lado a lado, movimentando a economia e gerando empregos para milhares de pessoas. Nós tínhamos gente de 8 quilômetros, 10 quilômetros que pertence a São Mateus e que vinham para Mateus Bay, porque não tinha nada lá. E hoje tem tudo, tem banco, tem lojas grandes, tem franquias, tem um monte de coisa. Cresceu assim demais. Tanto é que eu acho que hoje, em termos de população, a gente só perde para Santo Amaro. Percebe que a gente tem uma clientela que é fiel, que está com a gente há muitos anos. Eu gosto muito do comércio de São Mateus, porque tudo que você procura, você encontra aqui. Vestuário, bijuteria, agora tem até as importações, que é uma linha mais barata, tem lojas grandes, tem móveis.
Eu acho assim completo. Eu acho que tudo que você procura você encontra aqui em São Mateus. Mesmo diante das transformações econômicas e das mudanças no comportamento do consumidor, empresários locais seguem apostando no atendimento próximo, na confiança e no vínculo construído com a comunidade. E o pessoal mais simples é que realmente sustenta a gente. Isso sempre foi assim. O volume maior é sempre de quem tem a menor renda, porque é quem mais tem necessidade de comprar. Além de movimentar a economia, o comércio de São Mateus também ajuda a transformar a paisagem urbana e a fortalecer o sentimento de pertencimento de quem vive e trabalha no bairro. Você não precisa sair do bairro, você encontra tudo que você precisa. Tá? Você não precisa se deslocar. Quem não quer, pode pegar essa Mateus Bay e os arredores, ele vai achar o que ele estiver procurando. Talvez não em quantidade, se é uma coisa assim, né? Mas do básico assim, do dia a dia, ninguém precisa sair daqui. Em São Mateus, o comércio segue contando histórias de trabalho, resistência e desenvolvimento. Uma trajetória construída diariamente por empresários, trabalhadores e consumidores que fazem do bairro uma das regiões mais representativas da força do varejo paulistano. E essa edição do Conexão Comércio chega ao fim. Reforçando o compromisso do Cindy Lojas São Paulo em levar informação relevante, oferecer orientação técnica e contribuir para o desenvolvimento do varejo da capital paulista. Continue nos acompanhando pelos canais oficiais do Cindy Lojas São Paulo para se manter atualizado sobre os temas que influenciam o dia a dia do comércio em São Paulo. Agradecemos pela audiência e esperamos você na próxima edição.